Olá, meus amores. Vou aqui. Praia. Olá, olá, olá. Olá a todos e todas. Oi, Meu amor, alô, estás a ver? Foi logo à primeira. estás a ver? Tu viste ver-se bem ou está muito. Oh, amor, eu também estou aqui mesmo em frente à janela. Estou a levar assim com o sol de chapa. E eu estou aqui a levar com o Não, sol de trás. vais-te bem, amor. Vais-te bem. Vês? Olha, Está um calor aqui, hum, quer dizer, mas está bem. Tá bom. tudo bem. Tudo bem. Olha, bem-vinda, finalmente. Isto tinha que acontecer algum dia. Podes ser. Obrigada. Não, obrigada eu. Para aqueles que não sabem, eu e a Ana Sofia Correia temos aqui um affair nos bastidores. Exato, exato. Isto ainda vai dar que falar. Eu para falar. Mas olha, adoro os teus temas e fico sempre a pensar que as nossas áreas se namoram também um bocadinho. Eu mais na parte cognitiva, tu a puxares aquelas sistémicas todas, a gente vai lá esgravatar no fundo do baú, não é? Sim. A gente vai lá. De onde é que vêm estas coisas todas? E então achei que era interessante a gente falar dessa cura da ancestralidade, mas também para percebermos porque é que somos como somos hoje em dia, não é? Eu acho que isso é importante. Sim, muitas das. Ou seja, quando tu convidaste para este tema, não é? Muito daquilo que a sistémica anda muito à volta, mesmo nesta questão de. Não digo propriamente do trauma, mas do condicionamento que nos traz a nossa própria história. Exatamente. Não é? A nossa própria história, independentemente de até estarem em termos cognitivos, como tu tão bem trabalhas, não é? Porque daí vem o que está enraizado para trás. E é preciso ir trabalhar, a meu ver, nestas duas vertentes, não é? No que é que tu já estás enraizado cognitivamente em ti, não é? Mas que também, de certa forma, tu assumiste essa verdade porque isso foi passado. Então acho que nós nos casamos lindamente, Ana. Mesmo. Nós, as nossas terapias, casam-se aqui Estou a dizer, isto um dia ainda vai acontecer, a gente não sabe as voltas que nos dá. E para quem Eu estou aberta. Eu tenho uma queda por ti que tu nem imaginas. Tu apareces em vídeo, ai, Ana Sofia Correia, parece uma criança. Olha, uma das coisas que eu acho engraçada, que se calhar para algumas pessoas não tem piada, é perceber nas minhas terapias cognitivas que nós como adultos não temos a memória exata daquilo que aconteceu. Até a memória é distorcida, nós não conseguimos, por exemplo, nós conseguimos nos lembrar num evento qualquer, nós conseguimos nos lembrar de um momento muito marcante, mas não nos conseguimos lembrar do evento todo na sua totalidade, nós gravamos só aquele, não é? Portanto, é daí que vêm as nossas discussões todas de crenças desde miúdos, e depois aquelas coisinhas pequenininhas que os nossos pais nos dizem, que se tornam a nossa voz interior também, não é? Mas chegamos à idade adulta e eu dou comigo a dizer aos meus filhos coisas que os meus pais me diziam a mim e depois eu dizia, ai credo, de onde é que isto veio? Isto não sou eu, não é? Sim. Bem, dessa tua própria história, não é? Porque quando tu dizes que nós não nos lembramos, nós ficamos só presente aquele bocadinho, eu diria que em termos sistémicos também, o que importa não é a própria, isto agora pode até ser um bocadinho contraditório, mas importa a história, mas não importa a realidade da história. Exatamente. Quando às vezes a pessoa me diz, mas eu não sei bem se foi assim, não importa. O que importa é o imprint que aquela memória, que aquela situação deixou em mim. Claro que se nós formos analisar e esmiuçar, a maior parte das coisas não foi nada assim. Não, é o impacto, é a percepção que tu tens. Não é como pedir, por exemplo, descreve uma relação com a tua mãe, por exemplo, não é? É a tua percepção em relação à relação com a mãe. Não significa que seja a realidade, porque se formos olhar para a mãe, ela tem uma outra opinião. E se nós formos olhar para os irmãos, tem cada um deles a sua própria opinião. Portanto, é isso, não é? O que é que em ti fica como memória. Como que tu precisas de resgatar, não é? Fazer o imprint, não é? Exatamente, eu concordo com isso, é mesmo o impacto que fica em nós. Eu costumo dizer que os eventos que acontecem na nossa vida com outras pessoas é como nós estamos a assistir a um concerto, numa plateia, mas cada um de nós está a assistir de um sítio diferente da sala. Portanto, nós estamos todos a assistir a mesma coisa, mas cada um de nós recebe o som de uma maneira diferente,
recebe a imagem de uma maneira diferente, o impacto, as emoções são diferentes também, não é? Mas nós estamos constantemente a perpetuar os ciclos ancestrais, não é? Quer dizer, aquilo começa lá atrás, e eu sei que trabalhas muito nessa área, aquilo começa lá atrás e a gente ainda está aqui hoje em dia a tentar quebrar esses padrões, a oscilar entre extremos, como nós estivemos a falar no outro dia, não é? As mulheres, por exemplo, têm muito complexo das mulheres e os homens também, o complexo da Madonna e da prostituta, esse é um deles, não é? Estudado pelo Freud, afeta os homens e afeta as mulheres, portanto nós andamos sempre nesta oscilação de quase tentar descobrir o que é certo para nós, não é? Que não quer dizer que seja certo para os outros, mas aquilo que é certo para nós. E depois, por outro lado, também percebermos que a maior parte dos nossos comportamentos, eu diria se calhar todos até, têm como base essas experiências que nós tivemos na infância agora. Nós quando falamos de trauma infantil ou trauma da família, não tem só a ver com o abuso físico ou o abuso sexual, como nós ouvimos falar. Muitas das vezes é até o abandono emocional que acaba por deixar mais feridas do que outra coisa, do que outro tipo de abuso qualquer, certo? O facto de nós crescermos e não nos sentirmos protegidos, ou termos uma mãe que nos defende, ou um pai que nos protege, ou essas coisas todas, afeta as nossas capacidades cognitivas, não é? E depois entramos no mundo como adultos a pensar que não estamos seguros. Não podemos ser quem nós somos, temos que agradar aos outros para fazer os outros felizes, passamos a vida toda neste dilema de recompensa e castigo, só queremos é ser boas pessoas para termos a recompensa e não avaliamos as nossas próprias necessidades emocionais, não é? Andamos sempre a tentar... E que podem, na verdade, Ana, não ser às vezes dentro daquilo que é os parâmetros. Eu costumo dizer que cada sistema tem uma vida muito própria. O teu não é igual ao meu e o meu é distinto de qualquer uma das pessoas que nos estão a ver aqui. E quando tu percebes a tua própria história, e quando eu digo aqui história, vou mesmo dizer com este chapéu grande, que é as próprias crenças que habitam dentro do teu próprio sistema familiar. Aí é que está a resposta para tudo. Não é tanto na história, mas é nessas questões que tu dizias, o que é perpetuado no tempo e que chegou até ti enquanto pessoa e que vem de toda esta ancestralidade. E tu disseste uma coisa que eu vou pegar nela, que é, que eu acho que muitas das batalhas que nós temos, Ana, e quem nos está a ver, é quando nós queremos quebrar isto. Sabes? Quando muitas das coisas que me chegam e que de certa forma me incomodam, ou seja, que até o corpo ressoa, que é nós não temos que quebrar nada. Nós temos é que tentar ressignificar o que aquilo foi, que serviu a cada uma das gerações anteriores, mas que provavelmente para mim possa já não servir. Não é? Para mim possa já não servir daquela forma. Então, mas se eu quero quebrar, eu estou a entrar em resistência de uma coisa que não está lá para ser quebrada. Está lá para ser alterada. E reconhecida também. Reconhecida. Não é? Acho que é um termo que começa pelo reconhecimento. Exato, começa mesmo pelo reconhecimento de dizer eu consigo identificar este padrão na minha família e depois termos a capacidade de fazer qualquer coisa que seja... E eu acho que com esse reconhecimento nós encontramos também um propósito naquelas coisas. Mesmo que a gente perceba que, ok, não é quebrar, nós temos mesmo que ressignificar os nossos comportamentos e as nossas crenças, mas pelo menos que a gente encontra o propósito de termos reconhecido aquilo, não é? Nos tornarmos em pessoas mais... Exatamente. Há sempre um propósito. Mas um propósito. A Andreia está aqui a perguntar, mas como sabemos que tem que ser alterada? Não temos noção quando estamos... Ok, ela está a dizer que provavelmente não temos noção quando estamos a viver a situação que seja isso. Será? Olha, eu costumo dizer uma coisa muito bonita, eu acho que resume lindamente aqui a resposta à Andreia, que é, quando não há questão não se mexe. Não se mexe, sabes, exatamente. Aquela questão que toda a gente diz, a equipa que ganha não mexe. Exatamente. Como se estivéssemos a jogar, tipo, a falar daqui no... Eu costumo dizer que é, mas porquê é preciso trabalhar a questão da mãe? A minha pergunta é, estou a dar um exemplo. Ok, exato. Há questão ou não há questão? É que se não houver questão, às vezes o esgravatar na própria história pode levantar uma ou outras questões e naquele momento, se ela não surgiu até ali, eu posso não estar preparada para aquilo surgir até ali. Porque tu tens o momento certo
Se há incómodo, não é? Não sei se tu concordas com isto, assim, se há incómodo, se alguma coisa não está bem comigo, eu preciso de olhar. Se não tiver, eu não vou olhar, não é? Eu trabalho sistémica desta forma, que é, ok, se não há questão, não se mexe, não se vai lá atrás mexer, porque tudo funcionou daquela forma perfeita até aqui. Não é? Não sei se entendemos para a mesma coisa, não é? Exatamente, começa com um desconforto, eu diria. Se há um desconforto em relação a alguma coisa, então há alguma coisa que tem que ser vista, não é? Há ali um gatilho que nos está a incomodar, há ali qualquer coisa que tem que ser vista, por mais que seja às vezes duro e difícil de fazer, não é? Mas se não houver um desconforto, acho que não vale a pena nós estarmos a esgravatar, eu concordo contigo. O engraçado é que nós estávamos a falar, a semana passada, eu estava-te a dizer que a maior parte das minhas consultas andavam todas à volta do perdão da mãe. Era uma atrás da outra. E a mãe não tem que ser a mãe biológica, pode ser a sogra, não é? Pode ser a figura maternal, pode ter sido a avó, mas tudo à volta daquela figura maternal e de como é que nós identificamos, como é que nós vemos as mulheres no mundo através da imagem que nós tivemos dessa pessoa, não é? E tu explicaste que, tu estavas-me a dizer no outro dia que a imagem da mãe e a imagem do pai afetam áreas diferentes da nossa vida, não é? Queres falar sobre isso? Afetam, porque, Ana, se nós olharmos, há aqui uma frase, eu vou dizer esta frase do Ellinger, que para mim é uma das frases para mim mais bonitas que a sistémica tem, que é: se a mãe é a vida, o pai é o mundo, ok? Eu pelo pai eu vou ao mundo e pela mãe eu ganho vida. Então, de certa forma, a mãe está muito ligada à questão da própria abundância da criação da vida, ok? E eu até separo, ou seja, se nós formos assim num conceito geral, a mãe está ligada à prosperidade e à abundância e o pai está ligado à ação e à materialização. Mas eu costumo separar aqui num nível, que é: a mãe está ligada à abundância porque é através da mãe que eu crio, não é? A energia criadora que me gerou, e faz sentido ter que haver uma ligação à mãe para que eu tenha essa mesma ligação à criação da vida e eu posso gerar, e aí eu sou abundante, e não tem nada a ver com recursos financeiros. Eu posso ser abundante de amor, eu posso ser abundante de empatia. O pai já talentos. Tudo o que for, não é? Até posso saber fazer o pino, que não é o meu caso, mas estás a ver, até posso, não de todo. Mas o pai já entra nesta questão da prosperidade, que é: eu concretizo, eu materializo. O pai é a ação. Não é? Tanto que, se nós virmos, por exemplo, que a mãe às vezes há mais aquelas regras do eu tenho que vestir aquela coisa, e tu que és mãe se calhar sabes melhor isto do que eu, e definir isto não é bem o meu caso, mas é aqueles memes que aparecem no Facebook do género, tipo, quando a mãe veste está tudo direitinho, quando o pai veste quer lá saber, a criança quer vestir de rosa e vermelho e veste e está a andar. Portanto, o pai é isto, eu exploro. Exato. Então, se eu não tiver, às vezes o que é que acontece muito? Mas eu até sou uma pessoa muito criativa. Claro, se calhar provavelmente a questão da mãe até está minimamente fluida, mas se eu não tiver a materialização que vem do pai, eu não dou a passos na vida. Exato. E é por isso que nós aqui sistemicamente nós separamos e distinguimos o lado da mãe e o lado do pai. Do pai, sim. Ou seja, aqui estas duas partes que nos tocam, não é? E elas precisam de casar uma com a outra. Mesmo que o relacionamento da mãe e do pai não funcione, ou não tenha funcionado. Nós às vezes esquecemos-nos um pouquinho que somos compostas destes 50% de cada. Exatamente. E depois, eventualmente, até começamos a desenvolver mais para o lado de um do que para o lado do outro. Eu encontro imensas vezes no balanço. No balanço entre eles os dois, porque meus pais eram extremos opostos completamente. A minha mãe é muito firme, leoa, o orgulho da família, e o meu pai um peixe sonhador, andava sempre lá para nas estrelas. Eu tive os dois, era um que me puxava para enraizar as coisas e o outro que me dizia: vai, faz, aposta. É muito engraçado. Eu cresci nesses dois extremos. Mas tu estavas-me a dizer também, no outro dia, que claro que isto depois tem a ver com a sistémica, óbvio, mas que até os signos dos nossos pais têm grande influência em nós também, não tem? Sim, então giro. Isso, acho que a parte da genealogia daria uma outra live só a falarmos disso, não é? Porque tudo tem muito a ver com o elemento que tu tens em excesso em ti,
excesso, eu não estou a dizer excesso no sentido de ser too much, ou demasiado. O que tu tens acentuado, ok? Vou só fixar aqui esta pergunta da Tânia e depois a gente já responde. Como é que consegue? Consegue, na mesma. Ou seja, o elemento que tu tens também me traz muito aonde é que tu estás conectado ancestralmente. Se fores terra, estás ao pai e à mãe. Se fores água, estás aos avós. Se fores terra, se fores ar, estás aos bisavós. E se fores fogo, estás conectado a uma ancestralidade de trisavós para trás. Mas é interessante perceberes como é que tu te encaixas, porque tu recorda-me qual é o teu signo, Ana? Eu sou aquário. Aquário. Portanto, imagina como é que um ar, claro que tinhas que te sentir perdida, porque tu oscilavas entre um fogo e um água. Nem sequer havia muita concordância com o teu. Portanto, tu com certeza que devias dar por ti completamente, muitas vezes, confusa. Confusa mesmo mentalmente. Sim, okay? Sim. Por exemplo, no meu caso, era querer fugir porque são os dois águas muito fortes. Tenho uma mãe caranguejo e um pai escorpião. E eu sou terra. Portanto, terra. Muita emoção era algo que para mim era difícil de lidar. Exato. Okay? Então é muito interessante também nós podemos fazer aqui um bocadinho esta ponte, mas eu acho que isso daria aqui outra... daria aqui outro tema, né? Ficando aqui um bocadinho nesta questão do trauma, mas é interessante. Pegando aqui na pergunta... uma pergunta muito interessante, hein? Uhum. Quem não teve o pai, onde consegue a prosperidade? Consegue na mesma, porque nós temos o pai na mesma. Aí é que está, que a sistémica entra, perdão, que eu posso não ter tido o meu pai fisicamente, ok? Mas o meu pai existiu. Nem que tenha existido apenas no momento em que foi a minha concepção. De criação, exatamente. Portanto, okay? O pai esteve lá. Está lá na mesma. Eu sou feita geneticamente de mãe e de pai. E eu posso dizer que até um dos trabalhos muito bonitos que se faz é ir resgatar estas memórias que o corpo tem desta carga genética ancestral, que vai para além da história, vai para além da concepção mental. Eu diria que vai para além do cognitivo, entre aspas. Vai para além, vai para além exatamente. Esta memória do que é carga genética. Exatamente. Então é como se tu tivesses que esquecer os porquês da história e do contexto e tivesses que ir buscar, ok, eu tenho que ir buscar aquilo que fez, porque nem que seja naquele momento, na arte da criação, e podemos falar geneticamente, não é? Em que o espermatozoide fecunda o óvulo, para teve lá. Exato. É? E agora poderíamos entrar aqui em questões de FIV e por aí fora, mas isso é para outro mas é, portanto, o nosso DNA energético. Exatamente. Não é? É o que nós carregamos. Temos pai na mesma. Temos pai na mesma, claro. Nem que seja só no momento da criação. Estava só aqui a voltar atrás. Até que diz que aconteceu o mesmo, pai e mãe água e eu terra. Olha, uma das coisas que eu vejo muitas vezes acontecer é... isto foi uma das coisas que eu decidi estudar porque tinha imensa curiosidade. É o facto de quando nós temos pais, e eu parto do princípio que pais mais de água, mais de emoções, mais intensos, não é? Principalmente o escorpião, meu Deus. Eu tenho uma filha caranguejo e é todo moody, aquilo muda de... sim, mudam com a lua. Está tudo bem, está tudo mal. A gente tem que pedir à Mónica um dia para falar sobre isso, porque eles mudam com Santa Lua. Completamente. Vamos falar disso, a minha mãe acabou de entrar. O meu caranguejo. Tão bom, estás a ver? Mas o que eu reparei nos meus casos de estudo é que crianças que foram criadas em ambientes familiares em que os pais dependiam emocionalmente delas para a sua própria satisfação pessoal, para a sua própria realização pessoal, não é? Portanto, a felicidade deles passava pelo sucesso da criança na escola, passava pelas notas que as crianças tiravam, não é? Portanto, quando nós somos criados em ambientes familiares, onde um dos pais, ou os dois, são dependentes emocionalmente de nós, conseguirmos realizar esses propósitos deles, nós crescemos sem nunca ter a oportunidade de explorar as nossas próprias necessidades emocionais. E então crescemos para ser pleasers, fazemos tudo para agradar aos outros, temos imenso medo do abandono, temos mais tendência a entrar em relações tóxicas e mais dificuldade em sair delas.
mas nós nunca chegamos a perceber, e depois acontecem os divórcios e estas crises todas de meia-idade, não é? E que a gente tem mesmo que analisar e ver, mas o que é que eu preciso? O que é que eu sinto? O que é que são as minhas necessidades? Nunca ninguém me perguntou, não é? Olha, então a gente tu estás a falar dessa forma, porque remete-me aqui, realmente, a sistémica tem aqui alguns conceitos polémicos, e eu vou tocar agora, se calhar, aqui num bocadinho deles, Então, que é quase um pouquinho, não diria que seja contraditório o que tu estás a dizer, não é contraditório, porque tu estás a falar... Manda bolas contraditórias. Ou seja, é perceber que, na verdade, nós também temos essa necessidade de pertencer, ok? E para isso nós também, de certa forma, inconsciente, em criança, nós abdicamos dessa própria personalidade. E só como tu estás a dizer, quando vêm as crises de meia-idade, é que eu percebo que eu cresci até aqui vinculada a uma ideia de que eu tinha de amor certo. Exatamente. E eu preciso de me separar disso. Por isso é que eu digo que é mais ou menos contraditório, porque quando eu digo não, mas há amor por trás disto. Ou seja, nós não... Mesmo o próprio pai que projeta em mim eu querer ser jogadora de futebol, ou uma própria mãe que projeta em mim o facto de eu querer ser bailarina porque ela quis... Ou seja, eu própria me coloquei ao serviço. Exatamente. De uma forma inconsciente. A criança disse, ok, eu amo tanto mãe e pai que eu faço tudo aquilo que for possível para pertencer aqui. Porque quando nós falamos em sistémico, não é? Quando nós falamos em sistema, Ana, todos nós queremos pertencer. E por mais que eu não preciso de ninguém, não é verdade. Não é? Não é verdade. Tu precisas de pertencer a alguma coisa. Tu precisas de te sentir parte integrante. E quando tu não te sentes integrante do teu próprio sistema familiar, tu passas a vida inteira na busca de uma coisa que nunca chega. Exatamente. Eu estava a escrever sobre isso no outro dia. Estava a dizer que procurei em todo lado e não encontrei, porque o que eu queria era a liberdade, mas ao mesmo tempo queria pertencer. Então, daí a dualidade do querer ficar, o querer ir, o querer, não é? De andar sempre nessa busca de nós não encontrarmos as coisas que nos satisfazem, sei lá, nem é satisfazer, é as coisas que nos completam, que nos fazem sentir com propósito, que nos fazem sentir... incluídos, eu acho que passa muito por aí, não é? Nós crescemos, nós queremos ser incluídos, seja no grupo de amigos, seja na família, seja nas atividades, não é? E acima de tudo na família, não é? E é tão giro que tu estás a trazer uma questão, e eu vou pegar o teu exemplo, já que tu abriste a porta, que é normal que tu osciles e não saibas bem, porque tu cresceste entre o apego emocional, que é a água, e o fogo, que é a liberdade e a expansão. Portanto, é normal que tu, enquanto ar, tenhas tido alguma dificuldade em encontrar o teu caminho do meio, como eu costumo dizer. Exatamente, encontrar o teu lugar. O teu lugar, porque então, espera lá, eu não posso ser... Eu sei que se for para o lado da emoção, eu apego-me com muita facilidade e perco a minha identidade. Isto, para um ar, perder a identidade não pode. Vai de retro. Não é? Do outro lado, eu estou a pegar isto no teu exemplo, como podia estar a pegar no meu também, não é? No meu é a questão de... Não, eu preciso ter muita segurança nos passos que eu dou, porque crescer num ambiente de água é como se tudo fosse muito... E isto é um desafio, porque aquilo que tu também vens como característica por excesso também é algo que tu precisas de trabalhar depois como processo evolutivo em ti, não é? Exatamente. Ou seja, de expansão, de forma de estar. Então, de certa forma, aquilo que é um desafio também é uma potencialidade tua. E o que para mim se torna às vezes difícil é também crescer e andar na vida com fluir, ou seja, eu devia ter ido buscar muito mais a fluidez deles que a água tem e não ser tão do que a firmeza enraizada como a terra, mas no entanto nós precisamos do equilíbrio. E isto? Nós precisamos do equilíbrio, exatamente. E é preciso acreditar, que eu acho que isso é que é muito importante. Olha, a Marisa entrou. Olá, Marisa, querida. Sim, Marisa. Isso também é uma das coisas que eu acho que é importante as pessoas perceberem, e se calhar a sistémica ajuda muito nisso, que é nós percebermos que nós vimos aqui com estes pais e com estas mães e com esta família e com esta linha ancestral porque é necessário, porque era assim que tinha que acontecer, porque já estava destinado, porque faz parte da nossa história, porque faz parte também da forma como nós nos vamos movimentar na nossa vida, vamos educar os nossos filhos e deixar o nosso legado, não é? Às vezes as pessoas têm muita dificuldade em aceitar, porque talvez se
foquem mais nos aspectos negativos que a minha família me trouxe, ou nas experiências que a minha família me deu, em vez de... porque nós estamos aqui para transformar o veneno em remédio, não é? Olha, tinha um professor meu que dizia transformar a merda em ouro. Desculpem lá. Exatamente. Mas é assim mesmo. O sistema vai para transformar a merda em ouro, não é? Exatamente. Portanto, nós temos mesmo que não ficar no processo de vitimização, no mesmo loop de questionarmos porque é que isto me está a acontecer assim, porque é que as pessoas são más para mim, e temos mesmo que nos perguntar a nós mesmos, como nós estávamos a falar no outro dia, o que é que eu descobri sobre mim mesma através desta relação? O que é que eu descobri sobre mim mesma neste evento? O que é que porque nós estamos numa jornada de autoconhecimento, é só o que nós estamos aqui a fazer. Nós não nos temos que concentrar tanto no que as outras pessoas estão a fazer, nós temos que nos concentrar em nós, o que está a acontecer dentro de nós, através dessas interações e dessas relações e até destes conflitos e tudo, não é? Portanto, nós temos que perceber, e há um americano que tem uma forma muito engraçada de explicar, ele está sempre a dizer que mesmo que os teus pais não te quisessem aqui, e mesmo que eles não te queiram hoje em dia, o universo quis. E quis tanto que arranjou maneira de juntar os teus pais para te trazer aqui. Portanto, quando te lembrares quem é o teu pai e a tua mãe, lembra-te da terra e da lua, lembra-te do sol e das estrelas, lembra-te dessas coisas todas. Tão giro isso. Mas é verdade, porque o facto de haver esse crescer num ambiente familiar que é traumático, que é pesado, alguns com adições, muito duras, Ana. Muito duras mesmo. Muito duras. Olha, Sofia, eu estava no outro dia, estávamos a falar todas no nosso grupozinho da Cosmic. Que é uma animação, ficam a saber? Que é uma animação dos bastidores da Cosmic. É uma macacada pegada. Mas eu estava a dizer que uma das minhas preocupações, na altura da quarentena, quando começou, as minhas preocupações e as crianças que só tinham o amor da professora na escola e que agora têm que estar fechados em casa em ambientes violentos. E as mulheres que são maltratadas e agora não têm para onde fugir. E eu lembrei-me desses casos todos, de pessoas que agora não têm para onde fugir, não podem pedir ajuda, não podem sair de casa, não podem estar noutro ambiente e que estão ali condicionadas àquela experiência muito mais intensa, não é? E muito mais agravada, talvez. Mas foi para aí, foi a minha preocupação, foi aí que eu comecei a pensar. E estas coisas todas que estão a acontecer agora, que não há outras fontes de amor a vir, não é? Mas é complicado, porque eu compreendo e apanho casos mesmo muito, muito maus. E eu tenho que me interrogar como é que se faz o perdão. Falámos de perdão. Perdão, como é que a gente faz o perdão não fazemos. Não fazemos. Mas eu acho que o perdão, a gente às vezes tenta perdoar sem aceitar primeiro. Eu acho que a aceitação da individualidade, aceitar que aquela pessoa é como é porque eles também vêm condicionados das suas próprias experiências, não é? Perceber que o pai... vamos lá ver, eu tive um dos casos, agora não vou mandar ninguém para baixo do caminhão, mas um dos casos que eu tive era de violência na família e então tinham, portanto, o bisavô bateu no avô, mas o avô já bateu menos no pai do que o pai bateu na... Sim. Estás a perceber? Portanto, havia assim essa descendência toda, até chegar ao ponto em que o masculino da família já não teve mais filhos, só teve meninas. Sim, cortou o padrão. E fez o desvio ali. Portanto, é muito bonito observar como é que estas coisas todas se vão desenrolando até uma certa geração e depois quase que... não quero dizer por milagre, mas vou dizer por tempo divino, chega à conclusão daquele ciclo e depois então vamos iniciar um novo. Mas eu estou sempre atenta a essas coisas todas, estou sempre atenta, principalmente nas minhas consultas com as pessoas, de perceber se há
os sinais de negligência emocional ou de trauma infantil e essas coisas todas, eu sou super interessada nessas coisas. Mas o que eu vejo mais é realmente como é que essas experiências nos criam tantas distorções em relação ao que é o amor, não é? Uau. Nós, por exemplo, temos tendência a... Ó, José António, nós já vamos pegar nisso. Eu vi que o José António fez aqui uma pergunta. Eu não vi a pergunta, só vi agora esta. Eu vi, vamos lá ver aqui atrás. Espiritismo, médiuns, karma, reencarnação, qual a vossa opinião sobre estas matérias? Ó, José António, este live hoje não era muito para falar destas matérias, mas nós se calhar até podemos tocar aqui um bocadinho na reencarnação, Ana Sofia. Sim. Eu acho que está até no nosso canal do YouTube, acho que fui eu que fiz com a Eva sobre relações kármicas. Não sei, às vezes a pessoa perde-se assim um bocadinho, mas já podemos tocar aqui um bocadinho nesta questão da encarnação. Mas, pegando no que tu estavas a dizer, não sei se entretanto concluíste, mas tu falaste de uma coisa que eu acho que há histórias mesmo muito duras, muito duras, que são completamente escabrosas e às vezes aquilo que nós vemos nas notícias é só um terço daquilo que às vezes nos chega, não é? É só assim uma pequenina parte. E eu percebo a tua inquietação quando estas pessoas estão agora aqui confinadas a isto. Verdade, é difícil. No entanto, se o próprio coletivo precisa da expansão, se calhar também é uma oportunidade de dizer eu não quero isto e tentar arranjar forma de sair dali. Eu não estou a dizer que seja fácil, não estou a tirar o peso que a situação tem, atenção. Não, mas é eu ser confrontada com uma situação da qual eu preciso e claramente eu posso escolher não estar. Ok? Tu falaste numa coisa interessante que é sistemicamente não há perdão aos pais. Ok? Nós não perdoamos, nós não temos que perdoar nada. E tu falaste depois numa coisa que é, porque nós assumimos sistemicamente, o próprio Ellinger dizia que nós não temos que perdoar aos pais, porque quando eu perdoo alguém, por exemplo, imagina que eu te perdoo a ti, eu estou a assumir que tu és culpada de alguma coisa. Exatamente. Quando eu entro no... Já podemos, não é? Da acusação, exatamente. Ok? Então é assim, se tu entras no registro da aceitação plena, tu consegues aceder a este amor maior de que, ok, exatamente. Como essa linhagem que tu vinhas a falar, ok, eu não posso fazer melhor. Claro que isto é difícil, é preciso trabalhar. Há movimentos de renúncia que às vezes têm que ser feitos, que eu renuncio a tudo isto para poder ser o mais inteiro. E que cada caso tem que ser olhado desta forma, não é individual. Mas eu não tenho que perdoar nada, eu tenho que aceitar que foi um contexto, eu tenho que aceitar que aquilo foi daquela forma. Exato. Que foi duro, sim, que me marcou, que doeu. Sim, doeu, mas há que também perceber o que é que está para trás, não é? Não estou a dizer que seja desculpável, não é? Porque não é que seja desculpável, mas, ou seja, há um mecanismo que atua por trás. E assim e tu mesmo vamos trabalhar esta questão de, ok, qual é o mecanismo que está a pôr qual é o mecanismo que está aqui presente neste motor? Exato. Que está a pôr as coisas a andar desta forma, não é? Exato. É normal para nós, queremos uma explicação lógica, alguma coisa que faça sentido para nós, quase que a libertação fica mais facilitada quando nós percebemos o porquê, os elementos todos por trás disso, não é? Eu costumo dizer, com o perdão, é que o perdão não nos diz que foi certo ou errado, não nos diz que foi justo ou injusto, não nos diz que foi bom ou mau, diz-nos que o que aconteceu foi inevitável e necessário. Exatamente. Ponto final. Portanto, aí tem que começar a aceitação. Essa é a primeira aceitação. O que aconteceu... Eu recordo-me bem dessa frase tua. O que aconteceu? Tinha que acontecer. Olha, eu podia gravar. Não, mas tudo o que acontece na nossa vida tinha que acontecer, não é? Tinha que acontecer e não podia acontecer de maneira diferente. Porquê? Porque as pessoas que estavam envolvidas nesse evento não tinham uma consciência maior que as permitisse fazer diferente. Esta é a aceitação. Eu fiz o melhor que pude, esta pessoa fez o melhor que pôde. Ambos nós, com as nossas feridas, com as nossas distorções, com o nosso trauma, seja o que for, nós fizemos o melhor que podíamos naquela altura. Pronto. Tem que haver essa aceitação. Foi necessário, foi inevitável. Tem. Sabes que o Ellinger... Desculpa, pensava que tinhas terminado. Não. Eu estava só a dizer que o Ellinger traz-nos uma perspectiva que é: a mãe deu-te a vida, certo?
Ela cuidou de ti naqueles primeiros momentos. Tens 2 braços, tens 2 perninhas, não é? Então tens tudo o que é necessário para lidares com a tua própria vida. E isto é difícil. Porque nós estamos habituados à questão do apego. Nós estamos à questão do apego emocional, não é? Nós estamos aqui de perceber que há uma relação quase simbiótica de uma coisa não funciona sem o outro. Mas a questão é, a mãe deu-te a vida e só isso já é o suficiente. Já é o suficiente, exatamente. Eu já tenho a capacidade de poder fazer diferente. Exato. E há tu vês imensos casos de pessoas que até vieram de dinâmicas familiares que eram problemáticas ou que eram violentas. E hoje em dia são excelentes pais, dedicados, carinhosos, presentes. Acho que isso é das coisas mais importantes hoje em dia. Nós estamos presentes no ato de sermos mães e pais, não é? Portanto, todos nós temos a capacidade de ultrapassar estas coisas e de fazer o nosso caminho. Eu acho que uma das coisas mais bonitas que tu ensinas é nós tomarmos o nosso lugar no mundo, não é? Eu amo isso. Exatamente, nós somos responsáveis por traçar o nosso caminho e por fazermos aquilo que é melhor para nós, que não vai ser necessariamente, vou dizer uma coisa aqui um bocado polémica, que eu costumo dizer à minha mãe, eu costumo lhe dizer a ela, um dia tu vais morrer, e depois eu vou morrer, mas os meus filhos vão ficar aqui. Portanto, nós estamos constantemente, tu tomaste decisões que a tua mãe não concordou com elas, eu fiz o mesmo a ti, e os meus filhos agora vão fazer o mesmo a mim, mas é o progresso, é a evolução, é o ciclo da vida, é normal. Portanto, vão sempre haver coisas que nós vamos fazer diferentes dos nossos pais e das nossas mães. Ainda bem. E nós temos sempre a capacidade de ultrapassar essas coisas e de fazer melhor, não é? Eu acho que é para isso que serve, porque nós temos muito conhecimento dentro de nós, mas o conhecimento pode ser estudado, tu lês, vês um documentário e absorves o conhecimento, mas só se torna em sabedoria através da experiência, não é? Sem dúvida. Se não tiveres em prática, não te adianta de nada. Não há nada. Portanto, a sabedoria diz-nos, há este conhecimento e já foi testado, foi provado. Quando nós fazemos isto acontece. Ou quando nós tomamos esta ação, ou quando nós somos impulsivos, arrependemos-nos, não é? Portanto, só com essa experiência é que nós depois podemos tornar em sabedoria, porque caso contrário é só um conhecimento. Olha, eu sei que isto é assim, não é? Mas eu nunca experimentei. Eu tenho que ter a experiência. Sim, tu tens que ir lá. Não é? É isso que se chama a sabedoria ancestral. Não é? É a sabedoria que vem passando, é isso que tu estás a dizer. Tu foste que a tua mãe foi contigo de uma forma, tu foste que a tua mãe e os teus filhos são contigo e a vida vai andando assim. Isso serão com os teus netos, não é? Os teus bisnetos e por aí fora, mesmo que tu não. Jesus! Ana, tu irás tê-lo! Agora tenho aqui um arrepio na espinha e olha eu como avó. Ai meu Deus! Ana, um dia destes, os teus filhos serão pais. Nem que seja daqui a muito tempo, mas é o ciclo natural da vida. É exatamente. Natural da vida. E mesmo que eles não sejam pais fisicamente, com certeza que vão gerar projetos e vão gerar vida através de umas outras formas, não é? Tenho que mandar um beijo, Andressa. Eu também te amo e tenho saudades. Pronto, é uma grande amiga brasileira. Sei que ela diz ter saudades do sotaque, eu também amo o sotaque deles, portanto, agora tinha que dar este beijo. Sim, o Brasil está aqui presente. Quando tu vais passando isto, não é? Tu não tens como negar o fluxo da vida, Ana. É o natural, tu irás ser avó. Exatamente. Portanto, e que eles sejam absolutamente abençoados sem qualquer tipo destas questões, não é? Porque às vezes nós temos tendência, não é, Ana? Como nós falávamos um bocadinho sobre isto no outro dia, que é às vezes o nosso receio de querer fazer diferente ou de soltar isto com o desconhecido é tão grande que nos leva a estar conectados a um trauma ou uma situação que já não nos serve, que já nos deu todas as pistas necessárias para sair dali e nós continuamos enraizados ali porque o nosso verdadeiro medo é o vínculo, a questão do vínculo e do pertencer, que é se eu quebrar isto, eu tenho receio de deixar de pertencer a esta família. Exatamente. Exatamente. E então eu preciso de ressignificar o vínculo. Exatamente. Eu adoro a forma como tu fazes isso, de ressignificar. Em vez de estarmos a quebrar ou partir. Exatamente. Vamos dar outro significado a estas experiências ou a estes, não é? Vamos encontrar um propósito,
mas vamos também encontrar a sabedoria que foi tirada dessas experiências, não é? Para eu a poder aplicar. E outra vez, nem sequer é conhecimento, é sabedoria. Nós estivemos lá, nós experienciámos, não é? E a tua família esteve lá? A tua avó esteve lá? Portanto, a tua mãe, a tua bisavó esteve lá. E quando eu digo, mas é porque havia muito dura... Por exemplo, imagina isso que tu estavas a dizer, que daste conta a dizer, uma das coisas que aparece muito, e nós aqui, principalmente em Portugal, e agora falando, temos muito esta questão do tu ter muito esforçado, não é? Tipo, para termos alguma coisa na vida temos que trabalhar muito. E isso, de certa forma, é uma questão geracional e é uma questão também cultural, não é? Que está presente na tua família, está presente na minha e está na maioria. Isso tu cresces a ouvir isso. Não é? Só que eu costumo dizer que não nos pode fazer um exercício que é, por essa crença negativa, quantas boas é que existem? Não é? Quantas de nós sabemos cozer? Eu estou a dar exemplos, vou chutar para fora, não é? Não tem nada a ver, por exemplo, cozer, estás a ver, cozinhar, não é? Eu dou por mim a fazer exatamente, a temperar a carne, por exemplo, a fazer exatamente como a minha mãe fazia, e eu sei que a minha mãe faz exatamente como a minha avó fazia, e provavelmente a minha avó fazia com a mãe dela. Não é? Portanto, assim, ok, a vida é dura, mas também é estas coisas. Eu costumo dizer, vão lá buscar isto, perguntem. Vão lá buscar isto, exatamente. Porque é isto que vai significar o trauma. Exatamente, portanto, quando nós falamos da cura da ancestralidade, é isso mesmo, é nós carregarmos connosco os valores, as virtudes, os dons, as habilidades, as coisas todas boas que correm nas veias da nossa família, não é? Exatamente. Sem termos que carregar a mágoa, o trauma, o conflito, não é? Perceber que esses eventos são condutores dessas virtudes se criarem, ou de nós as descobrirmos, ou de nós as aperfeiçoarmos até, não é? Mas eu também me apanho a fazer isso que tu disseste. E às vezes quando estou assim com alguma coisa, eu ligo à minha mãe, porque a gente quando está doentes, a gente só quer a mãe. É só a mãe. Não há mais ninguém no mundo. É a mãe, não é? Mas quando precisa de outras coisas, é a mãe. Pelo menos para mim é que são mamaricas. Mas a minha mãe muitas vezes vai, olha, a tua avó é que costumava fazer isto com aquelas ervas. E eu, está bem, vou fazer. Portanto, eu sento-me, e eu disse no outro dia, estive sentada com a minha mãe ao telefone 2 horas só a falar de bisavós e de tetravós e pessoas que eu não conhecia ainda na minha linha de família. Descobri imensas coisas sobre mim mesma, através da história que ela me estava a contar. Tivemos 2 horas naquela conversa e eu percebi, há tanto da nossa história ancestral que nós não sabemos e as únicas pessoas que carregam essa informação agora são os nossos pais e os nossos avós. E se nós tivermos avós vivos ainda, não é? Exatamente, eu não tenho já, infelizmente já não tenho nenhuns. E também já só tenho a minha mãe, tenho muitos tios. A família é grande, do Alentejo, estás a ver, não é? Não havia televisão naquela altura, aquilo... Exato, aquilo era os aposentos. Crescia, que era uma coisa doida. Era frio no inverno, não havia televisão, o pôr do sol acontecia cedo. Exatamente, portanto tinham que se entreter com alguma coisa, também percebo. Não é? Exatamente. Eu percebo. Mas, portanto, a minha mãe é a fonte dessa informação toda das minhas linhas ancestrais. Então eu tive com ela 2 horas ao telefone com um bloco de notas, parecia uma maluquinha, e eu, conta mais disto, conta mais daquilo. Então acabei por descobrir imensas coisas que não fazia ideia, mas que eram coisas muito válidas para mim hoje. Por exemplo, ela estava-me a falar da minha bisavó, que não foi à escola, não é? Porque as mulheres eram nascidas e criadas para serem donas de casa, portanto elas ficavam em casa a aprender outras coisas. Só os rapazes é que iam à escola, as meninas ficavam em casa, ela ficava a aprender a cozinhar, a cozer, a limpar a casa, a tratar de bebés, enfim, se fosse o que fosse, não é? Portanto, essa era a história da minha bisavó. E depois ela materna? Disse... Materna. E ela disse, mas a tua avó já foi para a escola, porque o pai dela disse que não interessa se ela se vai casar ou não, não interessa se ela vai ser dona de casa ou não, tem que ir à escola e as meninas têm que ir à escola tanto como os meninos, portanto, foi aí o meu bisavô que mudou, portanto, a minha avó já foi à escola, já foi uma grande mudança. A minha mãe já foi para a universidade, fora da terra dela, portanto, eu já houve uma história, a expansão dessas linhas ancestrais. Portanto, eu convidava-vos a todos e todas que nos estão a ver a fazerem
de alguma forma, o resgate dessas linhas ancestrais, porque há tanto de nós que nós podemos conhecer. A minha mãe estava a falar imenso da minha bisavó, e eu dei por mim a pensar assim, olha, isto é tão parecido comigo, eu também faço isto, não é? Portanto, tu és ar, não é? Tu tens o teu elemento é ar, não é? Portanto, é normal que a tua história esteja nos bisavós. E ela contou-me imensas histórias que me fizeram perceber mais sobre mim mesma. Portanto, eu queria convidar toda a gente a fazer isso, nem que seja através de um tio ou de uma tia, se já não tiverem avós. Perguntem, não é? Perguntem. Interroguem. Há imensas coisas sobre nós mesmos. A nossa história, para trás de nós, também faz parte do nosso legado, aquilo que nós vamos deixar aqui, não é? Não só para nos compreendermos a nós melhor, também para compreendermos os nossos pais e os nossos avós, saber que eles viveram numa época completamente diferente da nossa, e também para fazer um pouco da libertação dos aspectos negativos que a gente carrega, não é? Na minha família sempre aconteceu assim, na minha família sempre aconteceu assado. Porque às vezes nós usamos isso como desculpa, Ana. Muitas das vezes nós usamos isso como desculpa para não fazer diferente. Que se sempre foi feito assim, quem sou eu agora para fazer diferente? E isto também é uma crença negativa. Isto também acaba por ser um trauma, que é, ok, se eles não se permitiram fazer diferente, quem sou eu agora para vir fazer diferente? Somos. O próprio sistema precisa disso. Porque cada vez que um rompe, os outros precisam de se reorganizar. E já não se reorganizam no mesmo nível, reorganizam-se num outro nível de consciência. Exatamente. E se nós estamos aqui agora, também temos que ter esse papel para com o mundo, e lá está. Então eu vou dizer, sim, a área de bisavós, assim, eu já digo novamente, ou seja, tu tens que fazer esse compromisso de que o que te vem de dado e vem de trás também é para passares para a frente, mas desde um outro nível, não é? E às vezes entender aquilo que nós consideramos como um trauma, e colocamos aqui trauma entre aspas, não é? Como uma questão familiar, não é nada mais, nada menos do que uma história que às vezes ficou mal contada. Exatamente. Ou mal entendida até. Ou mal entendida, mal percepcionada, e que passou de geração em geração a achar que tinha sido daquela forma. Eu tive isto na minha família. Há bem pouco tempo que posso sim, Tânia, sim, amanhã já vai sair na Cosmic, está bem? Que eu peço à Ana para fazer uma imagem. A gente agora desliga e acha, Ana, fazem uma imagem para astralizar. Podes fazer que eu depois chuto as perguntas logo à tarde. Logo à tarde, já é tarde. Portanto, é isto, não é? O que tu achas que às vezes pode ser uma situação complicada, não é? Não é de tudo. E só perguntando e sabendo, eu tive isso na minha família. Até bem pouco tempo eu achava que as coisas tinham sido de uma série determinada forma e agora, bem, mas eu tenho segredos e coisas ocultas, não é? Que também não estão muito claras e provavelmente a minha avó não as vai dizer, porque é uma escolha dela e está tudo bem. Mas eu tenho no mapa, dá para perceber isto. Portanto, a questão é de ressignificar isto, não é? Ressignificar a questão do que é. Só pegando aqui no que me perguntaram, o excesso de ar tem muito a ver com os bisavós. Os terra são dos pais, do pai e da mãe, ou seja, especificamente as vivências do pai e da mãe. Os água dos avós, ok? Sejam maternos ou paternos, isso depois cada um. E os fogo, muito de trisavós para trás. Portanto, tudo tem a ver com a questão pura da ancestralidade e até diria ligadas a outras questões que têm a ver um bocadinho com as questões da reencarnação por aí fora. Portanto, podem vir a ser repetidos, ou seja, os fogo podem ter tendência para ser uma própria reencarnação no sistema familiar. E isto já baralha tudo. Isto já dava, eu acho que nós ficávamos aqui... Deixa-me lá só ver aqui o tempo para a gente não se perder. A gente ainda tem mais 10 minutos. Se os nossos pais morressem, que coisas precisávamos de saber? Tipo isso. Eu já perguntei coisas, mas parece que não sei nada. Okay. Olha, eu não perguntei, eu vou partilhar com vocês o que é que eu perguntei à minha mãe. Eu não fiz perguntas específicas, eu pedi-lhe a ela para me contar a história. Portanto, eu perguntei como é que o bisavô era como o meu bisavô era avô dela, não é? Como é que ele era como avô, como é que ele era como marido, como é que ele era, não é? E depois deixei-a aprofundar essas coisas todas. É assim, a minha mãe depois achou aquilo maravilhoso e foi 2 horas, não é? Mas ela acabou por se lembrar de coisas que também já não tinha muito presente na memória. Acabou por se lembrar, por exemplo, de cheiros da infância dela, de comidas, de como a minha avó foi a primeira mulher ali da vila a ter um fogão. Uau! E que as vizinhas iam lá. E que as vizinhas iam lá
para ela cozinhar para elas e para fazer sopa e dava aos outros. Portanto, houve ali uma data de coisas que também me fez entender que eu também sou assim, eu adoro ter pessoas em casa e cozinhar para elas, não é? Portanto, deixem a história desenrolar assim. Deixem uma pergunta aberta, perguntem como é que era esta pessoa. Como é que tu te lembras desta pessoa? Como é que foi a tua experiência com esta pessoa? E também perceber que aquilo que está a ser partilhado pelos nossos pais também é a interpretação deles daquilo que aconteceu. Exatamente como nós também temos a nossa própria interpretação da nossa infância. A Tânia estava a perguntar, mas a minha mãe nunca quer falar. Eu percebo. Tânia talvez entre no registro de, ok, ela pode não querer falar muito da história, então pergunta simplesmente o que é que sentes sobre isto? O que é que sentes sobre a mãe? Ou o que é que sentes sobre o pai? Só... Então, mas o que é que sentes? Porque às vezes ela pode dizer assim, olha, eu não quero falar, mas Tânia, nós conseguimos perceber qual é a linguagem subtil que está ali por trás. Se houver mágoa, nós conseguimos perceber qual é a mágoa. Se houver rancor, seja lá o que for. E também, se não houver, às vezes pode ser duro e ser difícil para ela, que é, ok, Tânia, às vezes nós temos que estar predispostos para ouvir. E agora eu sei que isto pode parecer assim um bocadinho, ou seja, nós às vezes podemos ter a curiosidade, mas não estarmos propriamente dispostos para ouvir, porque às vezes pode haver uma parte de nós e o sistema é muito perfeito, que só nos disponibiliza a informação se nós estivermos preparados de alma para ouvir, não é? Exatamente. Ok? Então às vezes eu posso estar verdadeiramente disponível para ouvir ou não. E isto passa de uma disposição interna. E você pode fazer este trabalho, interno. E cada um pode fazer este trabalho interno, que eu estou preparada para ouvir, depois uma lua em carneiro. Mas uma lua em carneiro, falar de sentimentos, ela pode falar deles de uma forma um bocadinho brusca, mas não significa que possa não querer falar. Eles podem ter sido um bocadinho duros, mas pronto. Mas é isto. É perguntar o que é que sentes em relação a isso, não é? Exato. Eu acho que é importante fazer esse resgate. Porque ajuda a significar o trauma, não é, Ana? Ou seja, ajuda-nos depois também a trabalhar com a própria personalidade. Sem dúvida. Por exemplo, no meu caso, eu descobri que ambas as minhas bisavós morreram muito novas. Muito, muito, muito novas. Portanto, do lado da minha mãe, ela morreu quando a minha avó tinha 3 anos. Portanto, ela era mesmo muito nova ainda. Mas ambas elas morreram muito novas e os meus 2 bisavós, portanto, ficaram viúvos com crianças pequenas muito cedo e eram sempre muito presentes na família. Portanto, voltaram a viver todos na mesma casa, porque aí já não havia uma parceira, não é? Portanto, havia muita união, havia muita cumplicidade, estava ali tudo junto, toda a gente se dava bem. Aprendi imenso sobre essa história, também como é que a família reage quando um ente querido parte, como é que se apoia o que cá fica, como é que se liberta o que foi, não é? Portanto, eu acho que essas coisas todas são muito importantes para nós recuperarmos, resgatarmos partes de nós, aspectos de nós, que nós talvez ainda nem tenhamos conhecimento deles, não é? Coisas que correm nas nossas veias. Portanto, nós não podemos continuar a dizer o alcoolismo corre na minha família, ou a violência corre na minha família. Isso, não é? Ok, sim, essas coisas correm, vamos reconhecê-las, ok. Se bem que nós temos sempre a capacidade de fazer diferente, não é? Pronto, não vamos entrar por aí agora. Não. Mas, o objetivo é fazer diferente. Exatamente, mas vamos reconhecer que também há muita coisa boa nas nossas linhas ancestrais. Sim. Que houve mulheres que conseguiram vencer na vida, que houve homens que conseguiram ter o seu próprio negócio, que havia muita generosidade. É o fazer diferente, não é? Onde tu, ok, se calhar se ninguém estudou, eu estudei. Ok, ainda bem, então eu estudo por elas. Que é uma das coisas que nós usamos muito. Ok, então por amor a vocês todas eu vou fazer uma coisa espetacular na minha vida com isso. Exatamente. Não é reconhecer, ok, vocês não puderam, se eu posso, então por amor a vós, eu faço o melhor possível com isto. Ai, eu adoro quando tu dizes isso, Ana Sofia. Eu já estou aqui assim. É agora. É agora que eu vou para a Holanda. É agora. Já te disse que és bem-vinda. Já te disse que és bem-vinda. Andar de bicicleta. Foi uma das coisas que não passou bem em termos ancestrais, foi eu aprender a andar de bicicleta, confesso. Olha, vens para aqui que eu ensino-te já. Até a gente aqui só anda de bicicleta. Exato. Vamos para a escola, vamos não.
Vais para aqui bem num instantinho. Olha, mas só para a gente terminar, que a gente já não tem aqui muitos minutos, mas só para a gente terminar, eu adoro quando tu dizes isso, que é por amor a vós, não com mágoa, não com raiva, não com... Eu vou fazer diferente, só quase como disputa, de conflito, não é? Mas fazemos mesmo por amor a vós. Eu vou fazer melhor, eu vou fazer diferente, eu vou fazer algo maravilhoso, vou fazê-lo por mim, vou fazê-lo pelas gerações que vêm depois de mim, fazê-lo pelos meus filhos, pelos meus netos, por todo o legado que eu vou deixar para trás. Mas fazer isso sem mágoa, sem ressentimento. E sem esperar nada em troca. Exatamente, exatamente. Só dizer, por amor a vós... Eu vou fazer algo maravilhoso para a minha vida. Para a cura desta ancestralidade, para... eu conseguir perpetuar todas estas virtudes que correm nas veias da família, eu vou fazer algo melhor, eu vou fazer algo maravilhoso, não é? Exatamente. Sim, é isso mesmo. Ou seja, eu pego e transformo o menos bom em ouro, não é? Que é, ok, isto foi o que foi possível, eu pego nisto e vou fazer o melhor possível para a frente, sabendo que cada um tem a sua cota-parte, não é? Cada um funciona e que eu estou disponível para isso, para fazer exatamente. E até o nosso melhor vai depender de dia para dia. Nós fazemos o melhor que podemos todos os dias, com a energia que temos, com as emoções que estamos a sentir. Porque todos os dias vamos alterando o nosso estado de consciência. Exatamente. Vamos evoluindo um pouquinho. Exatamente. Só temos que fazer o melhor que nós podemos naquele dia, naquele momento, naquele segundo, naquele evento. E ali é que nós temos que fazendo agora, não é? Como estás a dizer, ir fazendo agora. Agora eu posso fazer. Daqui a bocado eu não sei, amanhã não sei, mas hoje eu estou desta forma. Exatamente. E estou deixar fluir. Pós-terra, meu Deus, é dolorosíssimo. Eu sou toda fluidez. Pois não, tu vais com o vento. Não. Os terras são um bocadinho mais aflitas. Deixa-me só responder aqui, acho que foi a Marisa que pôs sim, é possível. E isso daria aqui uma outra questão, porque nós às vezes somos a combinação dos dois sistemas e somos a parte perfeita e eles têm exatamente os mesmos padrões. Ou seja, o sistema da mãe tem um padrão, o sistema do pai tem outro padrão e no fundo, se formos a ver, o padrão é o mesmo, com circunstâncias e atuações diferentes. Também. Pois, fazer de mãe pai. Olha, tens que ser tu a responder, mas eu diria que não. Não, ninguém pode substituir a mãe e o pai. Se nós formos montar, por exemplo, Tânia, se nós fôssemos montar a constelação e a Tânia tivesse a assumir que esse casal, esse homem e mulher seria o pai e a mãe, teríamos que fazer uma inversão de papéis porque ninguém pode substituir o pai e a mãe. Em circunstância nenhuma. Em circunstância nenhuma. Ou seja, aí teríamos que fazer realmente um processo de desvínculo e de ressignificação e de desidentificação do pai e da mãe. Porque o pai e a mãe só há um, independentemente do contexto. Exatamente. Okay? Portanto, é um bocadinho por aí. Olha, sim. Meu amor, vamos começar aqui a fechar a barraca. Vamos fechar a barraca. Vamos comer um gelado, porque está um calor brutal. Aqui também está maravilhoso hoje. Eu ainda tenho que ir fazer o jantar para as crias. Tenho aqui uma hoje. Está aqui comigo. A observar tudo. Está a observar tudo? Mais novo. Se aprende alguma coisa. O mais novo, claro. São sempre os mais curiosos. Se pudesse voltava-me para dentro da barriga. Vai lá, está ali sossegado com os headphones, ainda não perturbou. Mas olha, queria te dizer obrigada pelo teu tempo, pela tua energia. Obrigada. Fizemos público o nosso affair, finalmente. Exatamente. Tornámos aqui às escondidas. Tornámos para o mundo o nosso caso, entre aspas, portanto agora... Eu já declarei. Eu já declarei. É tão tudo assumir as consequências da escolha. Exatamente. É difícil assumir a consequência da escolha. Não é difícil escolher, é difícil assumir a consequência da escolha. Exatamente. Grata eu, Ana, por estar aqui nesta affair contigo. Devemos de voltar com mais temas, com toda a certeza. Com certeza. Mas obrigada por nos ajudares a perceber estas linhas todas que nos correm nas veias e como é que nós temos que ressignificar isso tudo. Obrigada eu pelo convite de estar aqui. Aliás, adoro participar na Cosmic, como tu sabes, e pronto. E é sempre um prazer falar destas coisas e acho sempre que o tempo é muito curto, porque no fundo o sistémico é assim, tu pegas numa pontinha e quando dás conta, bom, já estás noutra e voltas e voltas ao mesmo ponto. Por isso, muito grata. Beijinho a todos. Grata eu. Muito amor para todos, muita paz, aproveitem o resto do vosso dia, vão aproveitar o sol e eu volto amanhã com a Eva para a Jornada da Alma.
Beijinhos muito grandes. Beijinhos, Aninhas. Tchau, beijinho, Ana.